Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton. Nesta aula de hoje, nós daremos continuação ao estudo do circuito sensor de corrente da fonte chaveada. Se você está interessado em aumentar o conhecimento neste assunto, continue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. E aqui nós temos o datasheet do CI LD 5537, mostrando para nós as características do pino CS, que é o pino sensor de corrente. Vamos primeiramente a essa informação: limite de tensão. Essa é a limite de tensão VCS, que é justamente a tensão que vai colocar o CI no estado de proteção. Olha o que o fabricante diz. A gente analisando esse limite VCS com o duty cycle, que é a largura do pulso PWM a 50%, maior ou igual a 50%, ele diz o seguinte, que o valor mínimo que deve ter naquele pino de tensão é de 0,735 volts. O valor típico que a gente vai encontrar é de 0,75 volts. E o valor máximo que nós vamos encontrar é de 0,765 volts. Então, na prática, utiliza-se o valor típico, 0,75 volts. Que valor é esse? É o valor de referência para o amplificador operacional, que funciona como comparador. Caso esta tensão seja ultrapassada, então o CI entra em estado de proteção. Proteção por sobrecorrente, que é a proteção OCP. Fora isso, o que nós temos é as informações relativas à variação de tensão no pino CS. Veja, neste caso, eu tenho aqui linha baixa para a tensão de OCP. Então, essa linha baixa, ele informa como sendo um valor de típico 0,68. Já para a linha alta, no pino, linha alta de tensão, né? No pino de OCP, ele tem como valor típico 0,620 volts, ou seja, 620 milivolts, 680 milivolts. O que estamos vendo aqui? Nós estamos vendo os valores de tensão de correção do pulso PWM. Então, até esses valores aqui, tanto acima como abaixo, nós temos o pino CS fazendo a correção da largura do pulso para manter a corrente primária do transformador Chopper dentro do limite aceitável. Caso essa corrente exceda e a queda de tensão em cima do resistor ultrapasse 0,75 volts ou 750 milivolts, aí sim o CI aciona a proteção OCP. Percebeu? Então veja que, de acordo com o que eu acabei de lhe mostrar aqui na tela da TV, você viu que o fabricante identifica um valor típico, não é? Para poder servir de amostragem, um valor típico de tensão para servir como amostragem para a entrada inversora. Então agora o CI pode comparar tranquilamente qualquer valor que venha de lá para cá com 0,75. Por que essa comparação? Porque assim, você viu também lá que existe a comparação de nível mínimo de tensão e nível máximo de tensão, não viu? E existe a comparação deste nível de tensão. Então são três níveis que eu te mostrei agora há pouco lá no datasheet do fabricante. Os níveis máximo e mínimo de tensão são relativos à variação de consumo dessas tensões. Então, aqui, como eu falei para você, a corrente aumenta de acordo com o que você estiver fazendo na televisão, aumentando o volume, diminuindo o volume, aumentou o volume, aumenta a queda de tensão, diminui o volume, diminui a queda de tensão, ou naturalmente mesmo, pela própria imagem. Perceba, para reproduzir uma imagem escura, é necessário que o sinal suba ao nível de preto.
O nível de preto, ele requer mais energia da fonte, então ele quer mais corrente da fonte, diferentemente do nível de branco. Para apresentar uma tela branca, a televisão, ela requer da fonte um nível bem menor de energia. Você percebeu? Naturalmente mesmo, pelas cenas que estão passando, que você está assistindo, esse consumo de corrente no enrolamento primário está modificando o tempo todo. Por isso a necessidade de se verificar o que está acontecendo na corrente primária, porque aqui nos secundários a coisa está acontecendo o tempo todo. Essa variação de corrente, ela oscila o tempo todo. Então essa oscilação, ela pode ser perigosa tanto para cima como para baixo. Independente se ela for para cima ou para baixo, ela pode ser perigosa. Então, para poder manter essa corrente primária dentro dos parâmetros do fabricante, nós temos o RU09 fazendo exatamente esta função shunt, transformando a corrente que passa entre seus terminais em uma tensão de referência para um circuito integrado. Então, o que é que vai acontecer? Vamos fazer uma simulação? Bora! Imagine que... vamos falar então da cena clara e escura, que é uma coisa que acontece naturalmente. Imagine que de repente a cena é escura, ou seja, está se filmando num ambiente bastante escuro. É um filme de ação e o ator principal, ele entrou num galpão escuro, não tinha luz, pouca luz. Veja, para reproduzir essa cena, a corrente já aumentou. Porque é necessário nível de preto. O nível de preto é atingido na parte de cima do sinal de vídeo composto. Então, a corrente da fonte aumenta para poder essas cenas serem amostradas, para poder serem reproduzidas para você. Ah, aumentou? Foi? Aumentou. Se essa corrente aumentou, perceba que já é necessário fazer com que ela volte para o seu valor normal, porque, veja, estamos falando de uma corrente que aumentou, não é? Então, o que é necessário? Opa, a corrente aumentou lá no secundário, precisamos fazer com que ela volte ao normal, porque ela aumentou por um motivo de cena, então é necessário voltar ela ao normal, porque ela não pode continuar ou se manter nesse aumento, então tem que voltar ela a um valor normal de trabalho. Como? Simples. Aumentou aqui a corrente por causa de uma cena escura, aumentou. Aumenta aqui a corrente desse ramo também. Concorda? Aumentou a corrente aqui, vamos para cá. Veja, a cena está escura e a corrente aumentou no primário. É necessário fazer com que essa corrente diminua. Como? Opa, volte ao normal. Como? Me dê uma referência da tensão dessa corrente. Como essa corrente aumentou, veja que o novo valor aqui será superior ao que existia anteriormente. Então, sendo maior, perceba que o amplificador operacional, configurado como um comparador de tensão, ele vai comparar o aumento de tensão com essa referência e gerar uma saída de correção para um circuito que gera os pulsos PWM. Note, os pulsos PWM, como o próprio nome diz, eles são controlados na largura. Então, é necessário, o que é necessário? É necessário modificar a largura de um pulso. Vou colocar aqui. Para controlar esta corrente PWM, é necessário modificar a largura de um pulso. Então, o que este amplificador operacional vai fazer é gerar uma saída de correção, ou seja, um nível de tensão que deve corrigir a largura do pulso PWM. Ou seja, é necessário modificar M, a largura W do pulso P. Modificar como? Reduzindo o seu tempo ON, porque a corrente aumentou. Entenda agora como é importante a função do RS, como é importante a função do RU09
Eu vou apagar aqui para a gente representar essa diminuição, para poder ficar fácil de você entender. Vou colocar aqui. Pronto, tá aqui. Imagine o pulso PWM aplicado aqui. O que temos? Esse é o pulso PWM que vai chegar ao gate do MOSFET. Imaginemos que ele esteja nesse momento assim. Dessa forma aqui mesmo. Ó. Tá vendo? Então, imaginemos que ele esteja neste momento assim. Com o ciclo ativo um pouco maior do que o seu ciclo inativo. Perceba que ele não está 50%, 50%. O duty cycle está com o ciclo ativo maior do que o ciclo inativo. Duty cycle com porcentagens diferentes, né? Muito bem. Então, como a gente está analisando como se tivesse havido um aumento de corrente por uma cena televisionada escura, então é necessário voltar essa corrente para o seu valor de trabalho, né? Vamos dizer assim, de segurança. Então, para fazer isso é necessário diminuir a largura do pulso. Por quê? Dê uma olhada. Quem é que está mantendo a corrente aqui neste ramo? Não é o MOSFET abrindo e fechando? Abrindo e fechando, abrindo e fechando? É. Mas ele abre de acordo com a largura do pulso. Então, quando ele abre o canal, a corrente que passa é de acordo com a quantidade da largura que o pulso abriu o canal. Então, se eu quiser diminuir no próximo ciclo, se eu quiser diminuir a passagem da corrente aqui, porque eu fui avisado, eu CI, fui avisado que houve um aumento de corrente lá pelo shunt, pelo RS, pelo RU09, o que é que eu tenho que fazer com esse pulso? Diminuir a largura dele. Para quê? Para fazer com que no próximo instante o canal não seja aberto com a mesma largura, e sim ele seja aberto, mas com a largura menor. Se o CU07 abre o seu canal com a largura menor, a corrente aqui diminui. Entendeu? Então o que teria que se fazer é isso aqui, ó. Diminuir a largura do tempo on e aumentar a largura do off. Diminuir a largura do on, do tempo on, e aumentar a largura do off. Aí teríamos sim, né, um comportamento desse tipo. Eu acredito que você esteja entendendo a função primordial desse resistor, né? Por que eu chamo a atenção para ele? Porque é esse resistor que permite que o controle de corrente aqui seja estabelecido. Para lá as correntes podem aumentar, podem diminuir, aumentar, diminuir. Ele vai ficar sabendo, porque se aumentar a corrente aumenta, ele cria uma queda de tensão maior. Se diminuir, a corrente diminui, cria uma queda de tensão menor. Então o comparador está o tempo todo lendo o que acontece aqui em cima dele em relação à tensão. Essa leitura resulta num controle eficiente da corrente que circula no primário. É importante você entender que é primordial monitorar esta corrente e manter ela dentro de um parâmetro correto, determinado pelo fabricante. Por quê? Porque esta corrente aqui é a corrente que deve manter o que a secundária solicita. Por quê? Se a secundária solicita mais corrente para trabalhar, é necessário que aqui se estabeleça um nível de corrente para que a secundária se mantenha trabalhando com a corrente que ela estabeleceu. Por quê? Se a secundária pede mais corrente e a primária ela vai aumentar essa corrente para suprir a secundária sem ninguém que controle essa corrente primária, a gente tende a danificar quem? O MOSFET e o CI. Então, olha a função primordial desse resistor de Surge. Tá vendo? Por isso que você nunca deve trocar esse resistor de Surge por um valor diferente do que foi calculado. Não.
Quando você encontrar esse resistor danificado, procure colocar esse resistor com o mesmo valor. Por quê? Você viu lá no datasheet do fabricante que ele estabelece valores de tensão mínimo e máximo e um valor de tensão de 0,75, que a gente comenta daqui a pouco este valor de tensão. Agora, aqueles mínimos e máximos é de acordo com o que acontece o tempo todo aqui, de variação de corrente. Então, ele vai aceitar aqueles valores entre mínimo e máximo, são dois níveis, né, que você viu lá, nível baixo e nível alto. Ele vai aceitar aqui nesse pino 4 para poder controlar essa corrente primária, que é importante demais. Então, em hipótese nenhuma, substitua esse resistor por um de valor. Vou botar um aproximado. Vou botar um maior, vou botar um menor. Você já está sabendo que você vai mudar essa referência. E você mudando essa referência, você muda os valores do datasheet do fabricante. E se você mudar os valores do datasheet do fabricante, você vai fazer com que esse CI não respeite mais o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque ele agora vai trabalhar com valores diferentes do que o que foi calculado para aqui, para os secundários. Então, em hipótese nenhuma, substitua o valor do resistor de service por outro valor que não seja o valor que o fabricante calculou. Por quê? Porque se você colocar um valor maior ou um valor menor, você vai enganar o comparador, concorda? Vamos supor, veja, neste projeto aqui da Sempre Toshiba, o valor do RU09 é 0,33 ohms. 0,33 R. 0,33 ohm. Dê uma olhada. Como o fabricante chegou a este valor? Ele chegou a esse valor verificando. Bom, vamos voltar para a gente entender como ele chegou a esse valor. Vamos voltar o estudo da lei de Ohm. Você estudou lei de Ohm lá na básica 1, módulo 1, quando a gente estudou a questão das grandezas elétricas, e também no módulo 2, lembra? Quando a gente trabalhou exatamente aprendendo a calcular as grandezas elétricas, né, em função das leis de Ohm e Joule. Então lá naquela ocasião nós aprendemos que para calcular R, o que é que a gente precisa? Tensão e corrente, não foi? Então, como é que os fabricantes, como é que os projetistas chegam a este valor de RS? Bom, eles vão precisar, para calcular R, vou colocar aqui, para calcular R, eles vão precisar de quê? Para calcular R, eles vão precisar de tensão e corrente. Então, R é igual a tensão dividido pela corrente. Não é assim? A fórmula da lei de Ohm. Então, para calcular a resistência, eu preciso pegar a tensão e dividir pela corrente. A tensão é de quanto? Aí é quando você vai lá no datasheet do fabricante. Veja, o fabricante disse, a minha tensão máxima de operação é 0,75. Você viu isso lá no datasheet, não viu? Então, este R, ele vai ser originado da tensão de pico máxima que pode entrar aqui. Então, a máxima tensão que eu posso entrar aqui é 0,75. Então, tome 0,75. 0,75 é a tensão. Então, R é igual a E, que é a tensão, sobre I. Quem é I? Aí, I é a corrente de pico. Então, aqui vai ter um valor de corrente de pico estabelecida por um fabricante, não vai? Vai. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar a tensão lá do datasheet do fabricante do CI e vai dividir pela corrente de pico que ele, fabricante, sabe que vai circular por aqui. A corrente de pico máxima que vai circular por aqui. Isso aqui, ele ainda vai adicionar mais 10% do valor dessa corrente. Então tá aqui. Perceba agora. É dessa equação que surge o resistor de Service, que surge o resistor shunt. O resistor que vai transformar a corrente
em um nível de tensão. Então, quando ele termina de realizar esse cálculo, ele tem um valor de R. Perceba agora, se você modifica o valor de R por você mesmo. Então, isso aqui ao qual o resistor surgiu, não vai ser mais adequado. Por que eu estou dizendo isso? O resistor é 0,33. Eu não encontrei esse resistor para substituir como 0,33. Posso colocar um de 0,47, entendeu agora? O mais próximo é 0,47. Não, eu encontrei um de 0,39. Não, eu encontrei um de 0,27. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você for substituir o resistor de source de um MOSFET, você já tem em mente a função que ele desempenha para todo o circuito conversor DC-DC. Acredito que você entendeu que este pequeno nível de tensão, porque o nível de tensão que você vai encontrar aqui é baixíssimo. Esse nível de tensão tem que se manter aqui sempre abaixo de 0,75. Ele não pode nem sequer chegar a 0,75. Você vai ver na aula prática, quando eu medir tanto com o multímetro como com o osciloscópio, você vai ver que o nível de tensão aqui é muito pequeno. É um nível de tensão de trabalho. Ele nunca vai chegar aqui se tudo estiver normal. Esse nível só vai chegar aqui se realmente acontecer algo anormal, como a gente vai comentar daqui a pouco. Mas normalmente falando, esse nível de tensão produzido em cima de RS é um nível de tensão muito abaixo de 0,75, que é o limite de atuação da proteção OCP. Pronto. Então, essa primeira explicação da serventia do resistor shunt ou do RU09 deste equipamento já foi explicado para você. E eu espero que você tenha entendido e aprendido o quanto esse resistor ele é fundamental para o trabalho de qualquer fonte, porque essa função aqui ele faz em todos os tipos de fonte, independente de que equipamento nós estejamos falando. Então, foi uma fonte de alimentação de modo chaveado, eu preciso de uma referência da corrente que circula no enrolamento primário. E essa referência vem sempre com o resistor na função de shunt, né? Sempre na passagem da corrente pelo elemento chaveador. Neste caso aqui, CU07, o MOSFET de canal N, recebendo o RU09 no seu source. Você quer aprender eletrônica básica de uma forma profunda, de uma forma que lhe dê segurança para você analisar os componentes? Então clica aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e entre para essa nova turma de eletrônica básica nível 1 e 2 online que eu estou ministrando. Garanto que você não vai se arrepender. Uma outra coisa que eu queria também que você prestasse atenção é em relação o tipo de resistor utilizado aqui. Geralmente, os fabricantes, eles dão preferência a colocar fusistor. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre fusistor. Ou seja, se você quiser também aumentar o conhecimento em fusistor, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você clique e assista esse vídeo também, para ficar por dentro do que é um fusistor. Porque aqui, geralmente, você vai encontrar fusistor e não um resistor. Agora vamos finalizar este assunto fazendo um comentário sobre o circuito LED. O circuito LED é um circuito que promove um certo atraso na entrega dessa tensão de referência ao amplificador operacional. Esse atraso geralmente está na faixa de 250 nanosegundos. Se você for olhar no datasheet desse CI, você vai ver que realmente está nessa faixa. Mas por que ele promove este retardo, este delay, este atraso? Por um simples motivo. Você já imaginou se quando a corrente que circulasse por aqui com um pico de tensão chegasse de imediato ao amplificador operacional, o que é que esse amplificador operacional identificaria? Que existiria um erro, né,
de corrente aqui, de leitura de corrente, concorda? Porque ele recebeu um pico de tensão e essa tensão está acima do limite de projeto. Então, para ele, amplificador operacional, configurado como comparador, isso soaria como um erro. Então, para evitar isso, o que é que acontece? O fabricante coloca o circuito LED. O circuito LED, ele vai receber o pulso com o pico, mas não vai entregar ele imediatamente ao amplificador operacional. Não vai. Ele vai atrasar, né? Ele vai determinar um atraso enquanto este pico desce, olha, para poder só entregar agora ao amplificador operacional quando realmente a tensão em cima do resistor estiver se estabelecendo. Aí, o que é que acontece? Nós temos o amplificador operacional sempre recebendo a tensão nominal, podemos dizer assim, e não recebendo os picos de tensão, para não ser enganado, ou seja, para não ter que agir antes do tempo, concorda? Porque se ele recebe um pico de tensão, o que é que ele vai fazer? Aí vai gerar um nível de correção para corrigir o transistor, e na realidade o transistor não precisaria ser corrigido naquele momento. Então o LED, ele serve para isso, para provocar um delay na leitura do comparador, do amplificador operacional. Então, desta forma, o que é que nós temos? Sempre uma leitura fiel em relação à tensão disponível aqui no nosso shunt, no nosso RU09. Tá vendo? Beleza. Mas ainda tem mais. Dependendo da amplitude deste tipo de evento ou deste pico de tensão, o fabricante introduz um filtro RC. Dê uma olhada. RU07 e o CU03. O que é que esses dois elementos fazem aqui? Lá no módulo 4, quando você estudou capacitor, você também estudou os filtros, aliás, você estudou filtros RC, tanto para constante de tempo, como filtros RC para frequência. Dê uma olhada, neste momento aqui, nós temos o filtro RC justamente para a frequência. O que é que eles estão fazendo aqui neste momento? O que é que esse filtro RC está fazendo? Esse filtro composto por RU07 e CU03, eliminando o pico. Você perceba que a partir de determinado valor de tensão desse pico, o capacitor junto com o resistor vão consumir este pico de tensão. Tá vendo? Então isto aqui garante que, juntamente com o LED, que jamais esse amplificador operacional ele seja enganado em relação ao nível de tensão que ele tem que trabalhar. Se o pico atingir um nível determinado de valor, esse circuito aqui ele vai atenuar muito, né, o nível deste pico. Circuito esse que, claro, se você já passou pelo módulo 4 do curso de eletrônica básica nível 1, você já está por dentro. Se você ainda não passou, você vai ficar por dentro. E se você já fez curso de eletrônica básica, dê uma olhada no seu curso de eletrônica básica que você vai ver como é que esse circuito funciona para eliminar picos de tensão que venha em um sinal. Beleza, segue. Bom, então veja que a gente finaliza agora com a parte do resistor shunt que promove o controle de corrente na bobina primária, né? Com a explicação do LED e desse circuito RC, nós encerramos a explicação de como a corrente primária ela é controlada simplesmente por um único resistor. Quando eu digo um único resistor, é por um único circuito, porque aqui é um único resistor mesmo. Mas como eu falei para você anteriormente, podem ser até três. Mesmo que sejam três,
eles estarão ligados em paralelo. Em paralelo, os três equivalem a 1. Falar em 1, numa fonte de um televisor que nós temos aqui, que nós utilizamos no curso de conserto de TV digital, uma das fontes tem 3 resistores de 1 ohm aqui. Tá vendo? Mas são em paralelo. Eles estão em paralelo. Então, esses resistores de 1 ohm em paralelo, 3 de 1 dá quanto? Aproximadamente 0,33 ohm, que é o valor desse único aqui. Você entendeu agora? Então, é isso. Bom, então com esse conceito aqui, eu encerro a explicação sobre o controle de corrente primária das fontes chaveadas produzidas pelo resistor shunt no pino CS. Agora vamos ver ele por outra ótica, que é justamente acionando a proteção OCP. Dê uma olhada. O que significa OCP? OCP significa proteção por sobrecorrente. É uma contração do nome em inglês, né? Então, proteção por sobrecorrente. Olha o nome, por sobrecorrente é. O que significa isso? Simples. Dê uma olhada nessa tensão de referência. Ela é 0,75 estabelecida pelo fabricante do próprio CI, como eu mostrei para você lá na TV. Pois bem, o que significa então que se a tensão sobre o shunt, se essa queda de tensão produzida aqui sobre o shunt chegar a 0,75, será gerada agora uma saída de correção OCP, ou seja, um nível de tensão que deve desligar o circuito integrado, desligar mesmo, evitar que saiam pulsos PWM pelo pino 6. Mas quando é que esta tensão no pino 4, ela vai chegar a 0,75? Ela vai chegar a 0,75 quando nós tivermos qualquer descontrole dos componentes ou aqui desse primário, que estão presentes no primário dessa bobina do transformador Chopper, ou quando tiver problemas nos componentes do secundário da bobina do transformador Chopper, ou quando eu tiver problemas nos elementos que consomem, nas cargas que consomem as tensões das bobinas secundárias. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, imagine que eu tenha qualquer problema relativo ao diodo DU02, seja ele de fuga ou de curto. Está vendo que eu vou ter uma alteração aqui nessa corrente primária? Se essa alteração culminar com um aumento de corrente, que esse nível de tensão ele se iguala a 0,75, o amplificador operacional simplesmente corta o funcionamento do circuito integrado, porque ele vai gerar um nível de tensão insuficiente para que o circuito que comanda a produção dos pulsos PWM se mantenha funcionando. Ele vai retirar essa informação de lá, esse nível de tensão que estava mantendo esse circuito funcionando. Tá vendo? Então, perceba que nós temos aqui um circuito snubber que pode provocar esse defeito. Nós temos também a própria bobina do enrolamento primário do transformador Chopper, que pode provocar esse problema com alteração no seu enrolamento. Isso eu sei que é raro, mas não descarte essa possibilidade, porque eu já encontrei defeito desse tipo na bancada. É raro, mas acontece. Outra coisa que é comum é o próprio transistor, o elemento chaveador desse circuito. Esse transistor ele pode entrar em curto, esse transistor ele pode entrar em fuga, tá vendo? Ou seja, acontecendo qualquer evento com esse transistor aqui que permita que a corrente aumente, veja que aqui em cima eu terei uma queda de tensão maior. E se essa queda de tensão maior for pelo menos igual a 0,75, o comparador já desliga o circuito de controle.
Tá vendo? Nós estamos trabalhando somente em cima deste ramo, para você ter uma ideia, né? Agora, se a gente for para o lado de lá, se eu tiver problemas em qualquer um desses elementos, por exemplo, imagine esse diodo aqui, ele com fuga, o diodo DS1. Bom, ele com fuga, o que é que vai acontecer? Ao invés dele parar em VRRM, né? Você veja que ele participa de uma fonte de meia onda. Numa fonte de meia onda, como você aprendeu no módulo 8 da básica 2, o diodo ele conduz apenas, neste caso aqui, os semiciclos positivos, não é verdade? Mas se ele tiver com fuga, ele vai fazer com que o semiciclo positivo que se apresentou aqui, ele volte pela junção. Então, voltando pela junção, ele vai passar pela região todinha de VRM, o que não poderia. Ele deveria parar em um ponto específico da VRM. Mas quando ele está com fuga, ele não para em um ponto específico da VRM. Ele não para. Ele continua se movimentando. E isso aumenta a corrente no secundário. Opa! Aumentou a corrente no secundário. Se for uma corrente que provoca uma queda de tensão equivalente a 0,75, o CI é desligado também. Tá vendo? Ou seja, se a gente provoca um curto no capacitor CS04 aqui, a corrente secundária aumenta também. Vai aumentar a corrente primária. Se aumentar a corrente primária e a queda de tensão chegar a 0,75, o CI é desligado. Você está percebendo o quanto esse resistor aqui ele é fundamental para o funcionamento global da sua fonte? Motivo pelo qual você não pode negligenciar o valor nominal desse resistor. Você percebeu? Então é isso que eu quero lhe chamar a atenção exatamente nessa aula de hoje. É para o resistor shunt de uma fonte. Pode ser a fonte que você estiver analisando, pode ser a fonte de uma televisão digital comum, né? Pode ser a fonte, pode ser até uma fonte tá aqui, né? Pode ser uma fonte dessa, uma fonte ATX. Você vai ver que o elemento chaveador dela vai ter resistor shunt. Então, você não pode negligenciar o valor desse resistor. Você precisa ter esse resistor dentro do valor que foi calculado pelo fabricante através de uma fórmula específica, pegando os dados do datasheet do circuito integrado PWM e assim por diante. Muito bem, então eu acredito que depois desta explicação do resistor shunt fazendo esta função na fonte chaveada ou nas fontes chaveadas, você tenha entendido, tenha aprendido e agora passe a respeitar ou olhar com mais carinho para esse resistor, principalmente no tocante ao seu valor nominal. E aqui eu finalizo com a parte teórica dessa aula. Para você que já é membro do nosso clube de canais, já pode assistir tranquilamente o vídeo da aula prática, porque já está disponível para você. E para você que ainda não é membro do nosso clube de canais, escolha uma categoria, aquela que seja adequada para você, e torne-se um membro também e tenha as suas vantagens em relação a ser um membro do nosso clube. Vamos trocar experiências, vamos nos ajudar, você aumenta o conhecimento com as nossas aulas e ao mesmo tempo você ajuda o nosso canal a se manter em atividade. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, que é para poder manter o nosso canal em atividade. Se você tiver algum comentário a fazer, deixe nos comentários, porque se você for um dos membros do nosso clube de canais, você terá prioridade na resposta dos comentários. E se você quiser ajudar alguém que você ama a aumentar o conhecimento em eletrônica, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela possa também aumentar o conhecimento nesta área de eletrônica. E finalizando, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho, que é para poder receber avisos das novas postagens de vídeo que nós vamos fazer.
Muito bem, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau para você.